Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, não vamos ler Jeremias de início. Nós vamos ler ainda Jeremias, mas vamos começar com a leitura em 2 Reis 24 e 25, 2 Crônicas 36, do versículo 1 ao 21, e vamos para Jeremias 52, porque essas histórias vão se complementar. Então, por isso que eu já te convido para você ficar até o final, para a gente fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? E já abre aí a sua Bíblia em 2 Reis 24. Judá invadido por inimigos. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se o seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônias, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada pelos seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés havia cometido, incluindo o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não quis perdoá-lo. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com os seus antepassados e Joaquim, o seu filho, sucedeu como rei. O rei do Egito nunca mais se atreveu a sair com o exército das suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Neusta, filha de Eunatã, e era de Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto os seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então, Joaquim, rei da Babilônia, a sua mãe, os seus conselheiros, os seus nobres e os seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro, conforme o Senhor tinha declarado. Ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os nobres e todos os homens de guerra, todos os artesãos e artífices. Ao todo, 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, as suas mulheres, os seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia todos os guerreiros, 7.000 homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou o nome dele para Zedequias. O reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Amutal, filha de Jeremias, e era de Líbina. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença.
A queda de Jerusalém. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Segunda Reis 25. A queda de Jerusalém. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido, e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção de Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Riblá, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente. Furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 10º ano no reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônico que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém, e ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. As duas colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiro o sumo sacerdote Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos ao rei da Babilônia em Ribla. Lá, em Ribla, na terra de Ramate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careã, Seraías, filho do Netofatita, Tanumete e Jazinias, filho de um Maacatita, todos os líderes do exército, souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, eles e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispã. Gedalias fez um juramento a esses líderes e a seus soldados, dizendo: Não tenha medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisemã, que tinha sangue real,
foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispã. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com medo dos babilônios. Joaquim é libertado da prisão. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão no 27º dia do 12º mês. Ele o tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Segunda Crônicas 36, do versículo 1 ao 21. Joacás, rei de Judá. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei em Jerusalém, no lugar do seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. No entanto, Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, o seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o e prendeu-o com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo o que foi achado contra ele constam nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, o seu filho, sucedeu-o como rei. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, com objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e, tendo endurecido seu coração, não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os vez após vez por meio dos seus mensageiros, pois tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes.
com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem escravos deles e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Jeremias 52. A queda de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ramutal, filha de Jeremias de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Joaquim. A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade, à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, embora os babilônios estivessem cercando a cidade. Foram para a Arabá, mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram, e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial que serviu o rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônio, sob o comando da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficava no templo do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as panelas, pás, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou embora as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas, os candeeiros, as tigelas e as bacias usadas para as ofertas derramadas, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. O bronze tirado das duas colunas, o mar e os 12 touros de bronze debaixo dele, e os estrados móveis que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que se podia pesar. Cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada um tinha 4 dedos de espessura e era oca.
O capitel de bronze no alto de uma coluna tinha 2 metros e 25 centímetros de altura e era ornamentado com uma peça entrelaçada e romãs de bronze em volta, tudo de bronze. A outra coluna com suas romãs era igual. Havia 96 romãs nos lados. O número total de romãs acima da peça entrelaçada ao redor era de 100. O comandante da guarda tomou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote adjunto Sofonias e os 3 guardas das portas. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era o oficial maior encarregado do alistamento do povo da terra, e 60 de seus homens que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Ali, em Ribla, na terra de Ramate, o rei fez com que fossem executados. Assim, Judá foi para o cativeiro, longe de sua terra. Este é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus levados ao exílio pelo comando da guarda imperial Nebuzaradã. Foram ao todo 4.600 judeus. Joaquim é libertado. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão no 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura mesclada aí, onde a gente vê que realmente a Bíblia não é para se ler assim como um livro, né, minha gente? Tem várias partes que vai se complementando, por isso que é necessário a gente ter um plano bíblico, né, para estar lendo, porque você vê, estávamos lendo Jeremias e de repente de Jeremias fomos para a Segunda Reis, depois voltamos para Jeremias, só que não na sequência que a gente estava em Jeremias, né? A gente foi para o último capítulo do livro de Jeremias, né? Então, é doido. E a leitura de hoje, ela é muito para contextualizar um período histórico, né? Então, como a Exatamente. senhora falou, não fazia muito sentido a gente continuar ali lendo Jeremias, sendo que no último episódio, né, a gente falou sobre a queda de Jerusalém. Então, a leitura de hoje, tanto Segunda Reis, Segunda Crônicas e o último capítulo de Jeremias, é para novamente explicar e reforçar como foi essa queda de Jerusalém, né? Então, a gente leu principalmente no último episódio a queda de Jerusalém, mas voltada mais ainda para Jeremias, como foi essa queda e o que se passou com Jeremias, né? E aqui a gente realmente agora está lendo, finalizamos aí Segunda Reis, eu acho que finalizamos também ali Segunda Crônicas, tudo eram livros, né? Todos eram livros que a gente já estava lendo e faltava esse pedacinho. Então, até em Segunda Crônicas a gente vê ali realmente como foi de Josias, que foi aí um grande rei de Judá, até a queda. Então, de como que passou de Josias para o filho dele Joacás, que daí foi para Joaquim, depois para Joaquim, depois para Zedequias, tudo em um capítulo. Então, ele é mais para contextualizar essa parte histórica realmente. Exatamente. E a gente estava lendo, né, sobre Jeremias, qual foi a época, tanto é que quando a gente começou Jeremias lá no primeiro, fala que ele pegou desde o reinado de Josias e foi até Zedequias, que foi aonde realmente, igual o Geis falou, Jerusalém caiu, né?
E ali a gente vê que o tempo que se passou, né, desse anúncio que Jeremias estava fazendo foi longo. Então aqui quando a gente está vendo essa queda de Jerusalém, era necessário entender como foi essas trocas dos reinados. Por isso que a gente viu isso em 2 Reis 24, né, que foi um pouquinho mais detalhada ali, e 2 Crônicas 36. Tô vindo já para essa 2 Crônicas porque era onde falou em conjunto com 2 Reis 24 e mostra certinho ali a sequência de reinados aonde houve, né, toda essa passagem de Jeremias, que começou ali com Josias, que foi aquele rei que começou a reinar com 8 anos de idade, fez tudo que agradava aos olhos do Senhor, né? E depois ele morreu. E aí entrou o filho dele, Joacás. Só que esse filho também não era o que era para entrar, ele não era o filho mais velho, mas ele era o querido da cidade. Então, foi a cidade que tronou, vamos dizer assim, ele. E aí depois vem para o reinado, né, Jeoaquim, que esse era o irmão dele e que, teoricamente, era o dono do trono. E depois Jeoaquim é destronado também e sobe o filho de Jeoaquim, que é Joaquim. E depois de Joaquim é que entra Zedequias. E o nome de Zedequias, né, não era Zedequias, era Matanim. E quem era ele e Aquim era Jeoaquim. Então houve essas duas pessoas que teve a troca de nome pelo rei Nabucodonosor. E aí agora esse finalzinho que a gente estava vendo ali em Jeremias, né, que acabou no episódio anterior, estava acontecendo nesse último reinado aqui de Zedequias, que ele estava reinando em Judá. E recapitulando lá do episódio anterior, foi para ele, né, que Jeremias estava dando aquelas palavras do Senhor, tipo, se entrega, se você se entregar, você vai, bem dizer, salvar Judá, né? Você vai salvar toda Jerusalém aqui da morte da espada. É só você se entregar. Então foi nesse reinado, foi o último reinado ali de Judá na mão de Zedequias. E depois nós vamos para Segunda Reis 25, né? Que pega um pedacinho também ali do final de Segunda Crônicas 36, mas a gente vê que Segunda Reis 25 é muito, muito parecido com Jeremias 52, né? E aqui fala realmente como foi a queda de Jerusalém. E é legal da gente entender o que aconteceu, gente. Lembra que Jeremias, né, através do Senhor, falava: Olha, povo, vocês vão morrer por fome, pela espada e pela peste. Né? Então, eram esses os três métodos de destruição, de morte com Jerusalém. E o que aconteceu? Então, Jerusalém tinha um muro gigantesco, então ele era muito forte, né? Era um muro lá dobrado, não era fácil de entrar. Então, a Babilônia já tinha tentado invadir Jerusalém várias vezes, mas ele tentava, brigava um pouco e voltava. E foi, né, tomando conta das outras cidades. Mas faltava o meio, que era Jerusalém. E o que que aqui explica para vocês entenderem? Babilônia falou assim: beleza, não vamos mais lutar, só vamos fazer um cerco. E o povo que estava lá dentro não conseguia sair, porque muitas das coisas era plantada fora. Não tinha nem como entrar, nem como sair. Eles viviam do que tipo era feito ali, mas precisava de coisas de fora. Então aqui, quando a gente lê 2 Reis 25, para vocês entenderem, para vocês entenderem, fala que no nono ano do reinado de Zedequias, nono ano, 9, né? Ano 9, vamos dizer assim. Nabucodonosor marcha contra Jerusalém e faz um cerco. E daí fala no versículo 2: a cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. Então foi mantido esse cerco. De 9 para 11 anos, são 2 anos. Então a cidade ficou. Cara, os caras ficaram ali, falou: beleza, não vamos mais guerrear. Mas ninguém vai sair daqui, ninguém vai ter o que comer. Então por isso que vem a fome e por isso que vem a peste. Porque se alguém estava doente, imagina, todo mundo vivendo num espaço pequeno, não tinha uma movimentação. Começava uma doença ali, se espalhava muito rápido, né? Muito fácil também. E se você abrisse
a porta para os babilônios, você ia morrer, porque os caras já estavam no, Na espada daí seria, né? na espada, já estaria ali no ódio, né, querendo matar, porque o que eles queriam era que o povo se entregasse, mas o povo não entregava e a raiva só ia aumentando dos babilônios também. Então é isso, esse que é o cerco, esse que é a fome. É quando fala, né, o povo está sofrendo. Jeremias falou, fez a profecias sobre o sofrimento da fome, que às vezes um ia comer o outro, ia É comer como o próprio filho, comer o né? próprio filho. Por quê? Porque não tinha. Eles precisavam ir no campo pegar um gado. O gado não ficava dentro da cidade. É igual hoje em dia, ninguém vê criando gado dentro de uma cidade. É no campo, é fora. Só que você não podia sair porque estava tudo cercado, né? E Jerusalém era como se fosse uma cidade fortificada, né? Então os muros eram grandes e largos, né? A gente leu bem em episódios anteriores lá a descrição da largura que era aquele muro, né? Até fala, né, que Raabe morava no muro de Jerusalém, né? Ela tinha uma casa naquele muro que foi a que ajudou lá o povo de Israel a entrar na Terra Prometida, né? Então, para a gente ter essa noção da grossura que era e do bloqueio que eles estavam, né, com o povo da Babilônia. E continuando ali a leitura de Segunda Reis e também Jeremias 52, que são muito parecidos, ali ele explica como que foi toda essa parte, né? Que daí pegaram Zedequias depois, né, tentou fugir, pegaram ele, matou lá os oficiais dele, matou os filhos de Zedequias. Isso a gente também já tinha lido um pouquinho No no episódio episódio anterior. anterior. E daí também furaram os olhos de Zedequias e levou preso. E Zedequias ficou preso até a morte dele, né? E não era esse, né, gente? Isso é legal da gente entender, não era esse o plano. E a gente vê muito isso quando a gente lê o finalzinho, quando fala sobre Joaquim. Mas a gente já chega lá. E depois, também na leitura ainda, né, continuando essa leitura de Segunda Reis e Jeremias 52, a gente vê sobre tudo que foi levado, né? Então foi levado, ele detalha ali que foi destruídas as colunas de bronze, o templo do Senhor foi queimado, foi levado o tanque de bronze que até Salomão tinha feito. Tudo que tinha valor, que era ou de ouro, ou de prata, ou de bronze, a Babilônia levou embora. E realmente só ficou ali o remanescente, os pobres dos pobres dos pobres, vamos dizer assim, porque já teve uma leva, né, de todo mundo, os mais ricos, geralmente, e aqueles que tinham poder de gerar algum tipo de revolução, eles matavam, executavam, né? E daí foi ficando realmente os remanescentes ali foram os pobres dos pobres dos pobres, tá? Isso é legal para a gente entender também. E finalizando, fala sobre Joaquim. Então, Joaquim, a gente vê muito curtinho o período de Joaquim como rei ali de Judá. Mas aparenta que Joaquim, de certa forma, ele se entregou ao rei da Babilônia, né? Porque lembra que Joaquim foi aquele que Jeremias tentou falar, que inclusive escreveu, né, o livro para entregar para Joaquim. Joaquim cortava os pedaços e queimava, né, totalmente assim, ignorando, e que Deus falou, né, Joaquim vai morrer ainda esse ano. E a gente termina também falando que Joaquim morreu. Mas Joaquim foi um rei ali, não foi um belíssimo rei, não é nada disso, mas ele cumpriu a parte de se entregar, não de lutar. E aqui a gente finaliza, né, vendo que Joaquim, depois de 37 anos exilados, quando muda já o rei, não é mais Nabucodonosor, e agora é Evil Merodach, se torna o rei da Babilônia. Ele libera, né, Joaquim e ainda dá um lugar de honra. Fala que ele dá um lugar de honra maior do que os outros reis. Então isso também é legal da gente entender. Babilônia se tornou uma grande nação, né, uma coisa gigantesca. E tinha um rei supremo, vamos dizer que era tipo Nabucodonosor, aqui agora é Evil Merodach, mas tinha os pequenos reis dos outros povoados, né, dos outros, vamos dizer, paisezinhos, Tipo os governadores, né? exato, e que eram os reis, mas eles, né, tinham ali todos deviam honra, né, e tinha um grau de superioridade dos níveis ali de reis. E ele coloca Joaquim, que não era rei de nada, né? Ele estava preso, inclusive, Era um exilado. e fala ali, né, em 2 Reis 25, 28, fala: ele o tratou com bondade e deu-lhe o lugar
mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. E trocou as vestes, né, de Joaquim e ainda pagava, gente, uma pensão ao rei. A gente começa a ver uma mudança na história. Realmente aqui Deus começa a ter, né, volta a ter a misericórdia com o povo dele. Então a gente vai começar a ver daqui a pouco alguns voltando, né, já para Israel. Já começa ali, passa. Realmente aqui a gente coloca um ponto final naquela ira de Deus que ele estava prometendo, né, ao povo de Israel, que ele já vinha avisando, né, já vinha advertindo, e realmente chegou esse momento, chegou a queda total de Jerusalém, e agora a gente já vê o comecinho ali das mudanças, né, dessa misericórdia e amor que Deus tem ainda, né, e sempre vai ter com o povo dele. Então, acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar com vocês hoje, né? Finalmente, né, da nossa leitura, houve realmente a concretização desse exílio, né? E já no próximo episódio, a gente vai ver a continuação. Agora a gente vai voltar lá na ordem que a gente estava em Jeremias, né? Vamos ler daí Jeremias 41, 42, 43 e 44. Ver essa parte, igual o Jason falou, vai começar esse retorno, né? Vai começar a se cumprir a outra parte da promessa do Senhor, porque aqui nesse momento, para eles terem um exílio, lembra? Era o prumo que o Senhor estava colocando naquele povo. Aí agora vamos ver se eles vão lembrar que eles têm um Deus, vamos ver se agora eles vão se voltar ao Senhor para ir adiantar, né, esse retorno deles para a Terra Prometida. Mas, né, para adiantar, vai se passar esses 70 anos de exílio, tá? Mas é igual o Jason já falou em episódios bem anteriores. Esses 70 anos não começa a contar a partir de agora, que a gente falou assim, olha, agora Jerusalém também já está exilada, então agora começa a contar o ano 1, ano 2. Não, é desde o do primeiro povo ali exilado até o final, tá bom? E já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar seu sininho e estar conosco nos próximos episódios para a gente ver todo esse desenrolar aí do Antigo Testamento, tá bom? Um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!